Este vídeo é uma aula exclusiva de Warren Buffett, um dos investidores mais bem-sucedidos do mundo, revelando as 30 armadilhas que estão deixando você mais pobre e como evitá-las. Boa aula. Comprar roupas e acessórios de marca pensando que isso nos faz parecer mais ricos. A indústria da moda aperfeiçoou a arte de nos fazer acreditar que usar certos logos equivale a ter status e riqueza. Mas a realidade é que se endividar para adquirir roupas ou bolsas de grife, muitas vezes a preços exorbitantes, não é sinal de abundância, e sim de prioridades confusas. Se você compra coisas que não precisa, logo terá que vender coisas que precisa. Um experimento social conduzido pelo documentarista Morgan Spurlock demonstrou que as pessoas tendem a tratar melhor quem veste roupas caras de marca, mesmo sem saber nada mais sobre a pessoa. Os participantes assumiam que alguém com um terno de grife era mais bem-sucedido, confiável e até inteligente do que quem vestia roupas genéricas, mesmo que fosse o mesmo ator. Tal é o poder do viés cognitivo. Mas, como disse o empresário e autor Dave Ramsey, vivemos em uma cultura onde gastamos dinheiro que não temos para comprar coisas que não precisamos para impressionar pessoas que não nos importam. O verdadeiro valor está em quem somos, não no que temos. 2. Pedir empréstimos de alto juro para satisfazer desejos, ou aparentar um estilo de vida que não podemos pagar. Uma armadilha na qual os mais jovens costumam cair é recorrer a créditos rápidos e cartões para financiar saídas, presentes, viagens e outros gastos discricionários, sem medir bem as consequências futuras. Um estudo da Escola de Negócios de Harvard encontrou que essa é a causa número 1 de falência pessoal entre menores de 30 anos. Os entrevistados afirmaram que se endividaram para não ficar de fora dos planos do grupo, mesmo quando isso significava exceder seu orçamento. Por mais tentador que pareça no momento, lembre-se das palavras da especialista em finanças pessoais, Sue. Você deve enfrentar a verdade sobre o que pode pagar e o que não pode. Pare de mentir para si mesmo. Não se endivide para ter um estilo de vida que não pode pagar. É melhor aprender a viver dentro das nossas possibilidades, economizar para satisfazer desejos de vez em quando e construir um patrimônio aos poucos. 3. Negligenciar a poupança e o investimento a longo prazo por focar apenas no presente. Um dos hábitos financeiros mais prejudiciais é adiar indefinidamente a poupança e o investimento, acreditando que haverá tempo de sobra para isso no futuro. Grave erro. Como ilustra o best-seller O Homem Mais Rico da Babilônia, o segredo para construir riqueza é separar uma porção fixa de cada renda desde o primeiro dia e fazê-la crescer de maneira constante. O poder dos juros compostos é quase mágico, mas requer começar o quanto antes. Vamos pegar 2 gêmeos, Andrea e Beto, ambos com 20 anos e começando a trabalhar. Andrea decide investir R$ 200 por mês em um fundo indexado com um retorno médio de 8% ao ano e mantém isso até os 60 anos. Em vez disso, Beto vive focado apenas no presente e só começa a poupar R$ 400 mensais aos 40 anos no mesmo instrumento. Quem você acha que termina com mais dinheiro? Embora Beto contribua com o dobro, é Andrea quem acumula cerca de 885 contra 380 no final, simplesmente por ter começado antes. 4. Não ter um orçamento nem um controle claro dos gastos. Um pessimista vê dificuldade em cada oportunidade. Um otimista vê uma oportunidade em cada dificuldade, dizia Churchill. Mas em finanças pessoais, o realismo é fundamental. Você não pode melhorar o que não mede. Segundo uma pesquisa da Gallup, apenas 32% dos lares mantêm algum tipo de registro formal de rendimentos e despesas, o que resulta em fugas de dinheiro imperceptíveis, mas constantes. O guru do empreendedorismo Tim Ferriss aconselha o seguinte exercício: anote durante 30 dias cada movimento financeiro, por menor que seja. No final do mês, classifique cada item em categorias: necessário, ocasional e dispensável, somando os totais. Os resultados costumam ser reveladores e ajudam a tomar o controle. Como diz o ditado, o que é medido é melhorado. 5. Pagar demais por serviços básicos como eletricidade, gás, telefonia ou internet. Na correria do dia a dia, costumamos prestar pouca atenção aos serviços que recebemos mensalmente.
conformando-nos com o habitual, mesmo que existam alternativas mais econômicas disponíveis. Um relatório da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos estima que o consumidor médio desperdiça entre 200 e 400 dólares anuais nesse quesito. Por não comparar e negociar, uma ligação de 5 minutos para verificar novos planos, solicitar descontos por fidelidade ou ameaçar mudar de fornecedor pode resultar em uma economia significativa a longo prazo. Como sugere a especialista em eficiência Erica Mills, pense nos serviços como qualquer outro produto que você adquire. Você pagaria o preço de etiqueta sem pechinchar ou buscar outras opções? Então, por que fazer isso com sua conta de luz ou seu plano de dados? 6. Deixar-se seduzir por pechinchas e ofertas 2 por 1, que acabam sendo compras desnecessárias. Vivemos bombardeados de anúncios projetados para ativar nosso circuito cerebral de recompensa, com frases como somente por tempo limitado ou leve agora, pague depois. Mas um perigo do qual poucos falam é que podemos acabar adquirindo artigos que na verdade não precisamos ou não usaremos, apenas pela emoção de aproveitar a oportunidade. Uma pesquisa da creditcards.com revelou que 85% dos compradores já caíram nessa armadilha alguma vez, gastando entre 100 dólares e 500 dólares no processo. A chave é nos fazermos perguntas incisivas antes de ir ao caixa. Realmente preciso disso? Ou só me deixei levar pelo momento? Vou continuar usando isso daqui a um mês? Vale a pena o espaço que ocupará na minha casa? Sejamos honestos nas respostas. Mas aqui está a verdadeira pergunta. E se em vez de gastar por impulso, você investisse essa quantia na sua educação financeira? Se você está pronto para fazer um investimento que lhe dará um retorno infinito ao longo da sua vida, deixamos o link da nossa comunidade na descrição. Um lugar onde pessoas comuns, assim como você, conseguem obter acesso ao único e verdadeiro conhecimento necessário para prosperar em todas as áreas da vida. Seja o próximo. Link na descrição. 7. Não ter um fundo de emergência para imprevistos. A vida costuma nos pregar peças, um pneu furado, um vazamento no teto, uma viagem urgente para visitar um familiar doente. Por isso, os planejadores insistem na importância de construir e manter uma reserva para esses casos, idealmente com um mínimo de 3 a 6 meses de despesas correntes. No entanto, dados do Banco Central indicam que 47% dos brasileiros não têm R$ 400 disponíveis para uma emergência. Quando isso acontece, as pessoas costumam se desesperar e optar por alternativas muito mais caras a longo prazo, como sacar adiantamentos de salário que cobram até 300% de juros, ou estourar seus cartões e cheques, resultando em onerosos encargos adicionais. Nas palavras do magnata Mark Cuban, o dinheiro que não é planejado se evapora. Mais vale ser formiga precavida do que cigarra imprudente. 8. Gastar demais em tecnologia ou aparelhos que acabamos subutilizando. Na nossa sociedade viciada em dispositivos eletrônicos de última geração, há uma pressão tácita para adquirir cada novidade que sai no mercado, mesmo que a versão anterior ainda funcione muito bem. Mas uma análise da MIT Technology Review mostrou que o ciclo de vida médio de um smartphone é de apenas 21 meses antes de ser substituído. Renovar o laptop, tablet, televisão ou console de videogame a um ritmo tão acelerado não só é caro, como também atenta contra a sustentabilidade ambiental pela crescente quantidade de lixo eletrônico que gera. E como aponta o Greenpeace, apenas 20% desses aparelhos são reciclados adequadamente. Talvez seja a hora de recuperar o valor do que é durável e dar uma segunda chance às nossas coisas antes de descartá-las. 9. Automedicar-se ou adiar exames médicos preventivos. O corpo é nosso veículo para transitar pela existência, mas muitas vezes o negligenciamos até que comece a falhar. Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde, cerca de 30% do gasto pessoal em saúde é destinado à compra direta de medicamentos sem prescrição médica, o que não só é um risco para a saúde, mas um desperdício de recursos. Uma onça de prevenção vale uma libra de cura, diz o ditado. E detectar e tratar condições crônicas como diabetes, hipertensão ou obesidade em estágios iniciais não só nos poupa dinheiro em tratamentos futuros caros,
como também nos proporciona uma melhor qualidade de vida. Como apontou o Dr. David Katz, renomado especialista em medicina preventiva de Yale, tratamos a saúde como prioridade apenas depois de perdê-la. Mas investir em exames preventivos e hábitos saudáveis é como pagar um seguro, só que em vez de cobrir nosso carro ou casa, protege nosso bem mais valioso, nossa vitalidade. 10. Deixar que o tabaco, o álcool e as drogas queimem seu dinheiro e seu futuro. Fumar, beber em excesso e consumir drogas não só prejudicam seu bem-estar físico e mental, como também podem ter um impacto devastador nas suas finanças a longo prazo. Segundo os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, só fumar custa ao US Estados Unidos mais de 300 bilhões por ano em cuidados médicos diretos e perda de produtividade. A nível individual, um fumante médio gasta mais de $2.000 por ano em cigarros. Imagine tudo o que você poderia fazer com esse dinheiro extra no seu bolso. De forma semelhante, o abuso de álcool e drogas pode levar a custos médicos significativos, perda de rendimentos devido ao desempenho laboral deficiente ou desemprego, e até problemas legais caros. Além disso, esses hábitos frequentemente envolvem gastos indiretos, como prêmios de seguro mais altos e relações tensas que podem afetar sua estabilidade financeira. 11. Pagar mensalidades de academias, clubes ou serviços que não usamos regularmente. Em um impulso de motivação, muitos de nós nos inscrevemos em academias ou adquirimos assinaturas de sites que prometem nos colocar em forma, liberar nosso potencial ou nos tornar especialistas em algo. Mas com o passar do tempo, geralmente perdemos o entusiasmo inicial e acabamos pagando mês após mês por algo que nem lembrávamos. De acordo com uma análise da Trim, uma startup dedicada a detectar gastos zumbis, o americano médio desperdiça $500 por ano em assinaturas que não aproveita. Imagine tudo o que você poderia fazer com esse dinheiro extra. Como sugere Paula Pant, autora do blog, seja brutalmente honesto sobre a probabilidade de usar esse serviço. Se for menos de 50%, cancele já. 12. Negligenciar a manutenção preventiva da casa, do carro e de outros bens. Quando o dinheiro está escasso, pode parecer um alívio adiar certos gastos, como a troca de óleo do carro, a impermeabilização do teto ou a revisão das tubulações. Grave erro. Como demonstrou um estudo do Instituto para a Economia e a Paz, cada real investido em prevenir e mitigar riscos nos poupa até $7 que teríamos que desembolsar posteriormente em reparos maiores. Não se trata de se tornar obsessivo, mas de calendarizar e orçar adequadamente para coisas como a revisão anual do carro, a desparasitação dos pets, a limpeza profunda do fogão ou a troca dos filtros do ar-condicionado. São pequenos gestos que prolongam significativamente a vida útil de nossos bens. No final das contas, sai mais barato manter do que substituir. 13. Desperdiçar alimentos por comprar demais ou não planejar os menus semanais. Ir ao supermercado com o estômago vazio é uma receita para o desastre. Tudo nos apetece e acabamos enchendo o carrinho com coisas que não precisamos ou que dificilmente consumiremos a tempo. Como resultado, um estudo da Universidade de Cornell revelou que o desperdício de comida representa 25% do orçamento alimentar das famílias. Mas não é apenas uma questão de dinheiro jogado fora, mas de desperdício de recursos naturais cada vez mais escassos. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura estima que se as perdas de alimentos fossem reduzidas à metade, haveria comida suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas. Algo tão simples como investir alguns minutos em planejar os menus da semana e seguir à risca a lista de compras pode fazer uma enorme diferença. 14. Não aproveitar programas de recompensas ou cashback em compras cotidianas. Na corrida do consumo diário, poucas pessoas se detêm para examinar os termos e condições de seus cartões, ou comparar os benefícios de diferentes estabelecimentos. Mas esse pequeno esforço pode render a longo prazo. Um relatório do investidor Goff aponta que o lar médio poderia obter mais de 770 por ano só por capitalizar os programas de fidelidade. Seja na forma de pontos, milhas, descontos ou devoluções em dinheiro, praticamente todos os comerciantes oferecem incentivos para fidelizar seus clientes.
O segredo está em concentrar nossas compras em poucos locais estratégicos que realmente frequentamos, como expõe o economista e autor de finanças pessoais, Ramit Sethi. Concentre seus esforços nos poucos programas de recompensas que oferecem os maiores benefícios para seu estilo de vida e hábitos de consumo. 15. Cair em fraudes ou esquemas de golpe por não investigar o suficiente. Na era digital, as oportunidades de investimento soam cada vez mais atraentes e sofisticadas. Duplique seu dinheiro em uma semana. Ganhe rendimentos passivos sem levantar um dedo. Diariamente, recebemos propostas de negócios milagrosos que prometem nos tirar dos apuros com apenas um clique. Mas cuidado, do outro lado pode estar um astuto golpista. Segundo a Comissão Federal de Comércio dos EUA, as perdas por fraudes totalizaram mais de 800 milhões em 2022, um aumento de 30% em relação ao ano anterior. Esquemas piramidais, vendas multinível e sistemas Ponzi estão em alta. Por isso é crucial cultivar o ceticismo e seguir esta regra de ouro de Warren Buffett. Se você não entende, não invista nisso. 16. Apostar em jogos de azar. Embora um jogo ocasional de cartas com amigos possa ser divertido, apostar em excesso pode rapidamente se tornar um poço sem fundo para suas finanças e bem-estar emocional. Segundo a Comissão Nacional de Jogos de Azar dos EUA, até 6% da população adulta americana, ou cerca de 10 milhões de pessoas, tem problemas com essa adição que drena seus bolsos e relações. A armadilha dos jogos de azar é que são matematicamente projetados para favorecer a casa a longo prazo. Quanto mais você joga, mais chances tem de perder. E com o aumento das apostas esportivas online e dos cassinos virtuais, nunca foi tão fácil esvaziar sua conta bancária com apenas alguns cliques sedutores. 17. Pagar o mínimo das faturas dos cartões em vez de liquidar o saldo o máximo possível. Cair nos encantos do monstro de olhos verdes é muito fácil. Compras a prazo, acumular milhas, adiar os pagamentos. Mas, como assegura o best-seller Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, os cartões de crédito são a forma mais engenhosa de escravidão moderna. E só pagar o valor mínimo mês a mês nos condena a uma espiral de dívida perpétua. Uma análise da creditcards.com mostrou que se você pagar apenas o mínimo exigido, digamos $40 sobre uma dívida de $2.000 em um cartão de crédito com uma taxa de juros anual de 18%, levará cerca de 7 anos para saldá-la completamente, pagando um total de $1.369 em juros. Isso é mais de 68% da dívida original. Ser totalero e pagar o saldo completo todo mês nem sempre é possível, mas devemos nos esforçar para cobrir muito mais do que o mínimo solicitado. Nesse cenário, até pagar $60 extras por mês reduziria o tempo para saldar a dívida em cerca de 3 anos e economizaria mais de $800 em juros. 18. Não comparar preços nem buscar alternativas mais econômicas antes de comprar. Na sociedade da gratificação instantânea, nos acostumamos mal a adquirir as coisas no primeiro lugar onde as vemos, ou onde nos é mais conveniente no momento. Mas aqueles minutos extras que nos levam a comparar preços e revisar as avaliações de outros consumidores podem significar economias substanciais a longo prazo. Uma pesquisa da firma McKinsey encontrou que o cliente médio visita apenas 4 lojas antes de decidir uma compra e costuma gastar até 20% a mais que o preço mínimo disponível para o mesmo item. Com os buscadores e comparadores online de hoje, não há desculpa para não fazer uma volta virtual antes de clicar. No final, nosso bolso agradecerá. 19. Gastar demais com pets, hobbies ou passatempos que saem do controle. Ninguém diz que ter um cachorro, cultivar uma horta urbana ou montar uma banda de rock são más ideias por si só. De fato, essas atividades que nos apaixonam são necessárias para uma vida equilibrada e plena. O problema surge quando nos deixamos levar e começamos a gastar em brinquedos, prêmios, equipamentos ou infraestrutura para esses hobbies. Somente nos Estados Unidos, estima-se que a indústria de produtos e serviços para pets atingirá $109 bilhões em 2024, de acordo com um relatório da American Pet Products Association. Você realmente precisa comprar aquele traje personalizado para seu pet ou inscrevê-lo na escolinha canina gourmet?
Lembre-se que dar tempo de qualidade é mais importante do que mimá-lo materialmente. 20. Esbanjar em férias de luxo às custas do seu futuro financeiro. Todos merecemos recarregar as energias de vez em quando. Mas isso não significa que devemos hipotecar nosso futuro por alguns dias de indulgência ostentosa. De fato, uma pesquisa de 2022 realizada pela Lending Tree revelou que 44% dos americanos se endividaram para financiar suas férias, com uma média de 1.564 carregados nos sempre tentadores cartões de crédito. Embora umas férias bem planejadas possam criar memórias inestimáveis e aliviar o estresse, é crucial não se deixar seduzir pela pressão publicitária da indústria turística para gastar mais do que podemos pagar, apenas para impressionar os outros ou nos sentirmos à altura de suas experiências. Essas escapadas extravagantes frequentemente deixam um buraco ardente no seu orçamento, uma ressaca financeira que pode persistir muito depois que o bronzeado se for. 21. Negligenciar o score de crédito por não pagar em dia ou não monitorar nosso relatório. Poucos conceitos financeiros são tão importantes e ao mesmo tempo tão incompreendidos quanto o famoso score de crédito, que determina nossa capacidade de endividamento e solvência. Essencialmente, é como as notas que tirávamos na escola, mas não pelos nossos conhecimentos, e sim pelo gerenciamento de nossas finanças. Uma baixa pontuação nos cobra caro. Segundo a FICO, a principal empresa de relatórios de crédito, uma pessoa com score abaixo de 650 pontos pagará até 3 pontos percentuais a mais de juros por um financiamento imobiliário do que alguém com cerca de 750 pontos, 750 pontos. Em uma hipoteca de $200 mil a 30 anos, isso significa $93 mil a mais. Você imagina o que poderia fazer com esse dinheiro? Por isso, é vital cultivar nosso score com cuidado. Pague todas as suas contas em dia, sem falta. É o fator-chave no seu relatório. 22. Pagar múltiplas taxas bancárias por não ler as letras miúdas das nossas contas. Os bancos são especialistas em nos confundir com uma miríade de taxas, tarifas, comissões e requisitos em seus contratos. Mas ler aquelas letras miúdas e fazer perguntas pode fazer uma grande diferença. Uma pesquisa do Bankrate.com encontrou que o americano médio paga $290 anuais em taxas evitáveis, como consultas de saldo, saques em outros caixas eletrônicos ou por não manter um saldo mínimo. A boa notícia é que a maioria dessas taxas pode ser eliminada ou reduzida simplesmente estando atento e comparando as políticas de diferentes instituições. Talvez outro banco não cobre por transferências ou um programa específico isente de certas taxas. Investir algumas horas nessa tarefa pode deixar você com centenas de reais extras ao ano sem sair do lugar. 23. Não ter um plano B de renda além do nosso trabalho principal. Colocar todos os ovos na mesma cesta é uma receita para o desastre. Na economia vertiginosa de hoje, nenhum emprego é 100% seguro, mas segundo dados do Banco Central, 35% dos trabalhadores dependem exclusivamente de seus salários e não têm nenhuma outra fonte de renda alternativa. O que aconteceria se perdêssemos esse emprego? Quanto tempo duraríamos sem aquele salário? Por isso, os especialistas recomendam desenvolver múltiplas fontes de renda, mesmo que sejam modestas no início. Pode ser alugar um quarto, dar aulas particulares, fazer trabalhos freelance, vender produtos online. O importante é explorar nossas habilidades e ativos para encontrar maneiras de monetizá-los. Como diz o ditado, não coloque a carroça na frente dos bois. Primeiro garanta sua estabilidade. 24. Ser influenciado por especialistas em redes sociais que vendem ilusões falsas. As plataformas digitais democratizaram o acesso à informação financeira, mas nem tudo que brilha é ouro. Para cada conselho legítimo de poupança ou investimento, há montes de gurus da riqueza e ninjas do empreendedorismo, promovendo estratégias questionáveis ou francamente fraudulentas. Uma análise realizada pela empresa de pesquisa de mídias sociais, Gráfica, encontrou que mais de 90% dos influenciadores financeiros no TikTok, Instagram e YouTube não têm certificações ou qualificações verificáveis em finanças, investimentos ou gestão de patrimônio. Antes de nos empolgarmos com aquela nova criptomoeda, aquele trader milagroso ou aquele negócio que resolverá nossa vida,
paremos um momento para verificar. Eles têm verdadeiros testemunhos e resultados comprovados além de um ou outro screenshot? Foram endossados por instituições financeiras ou acadêmicas reconhecidas? Se algo soa bom demais para ser verdade, provavelmente é porque não é. 25. Cair na tentação de empréstimos rápidos com juros exorbitantes. Quando o dinheiro aperta, vemos anúncios por toda parte de financiamentos imediatos. Aprovado em 5 minutos, sem verificar histórico de crédito, depósito no mesmo dia. Soa tão fácil que caímos na armadilha, apenas para descobrir tarde demais o preço real que pagaremos. Um relatório do Center for Responsible Lending adverte que esses créditos cobram taxas anuais de 391% em média. Sim, quase 4 vezes o valor solicitado. Vale mesmo a pena se endividar tanto só para sair de um aperto momentâneo? Embora doa, é melhor fazer sacrifícios temporários, vender algo, pedir emprestado a familiares ou até atrasar alguns pagamentos do que assinar esses contratos leoninos. Sua solvência futura estará em jogo, como diz o especialista Lyle Solomon. São aspirinas muito caras para uma dor de cabeça crônica. 26. Subestimar o impacto dos pequenos gastos que se acumulam. Um café aqui, um lanche da máquina de vendas à tarde, alguns reais para o parquímetro. Parece que esses pequenos gastos cotidianos não têm importância, mas somados ao longo de um ano, podem representar até 20% da nossa renda anual desperdiçada em pequenas compras, segundo uma análise da firma de planejamento financeiro Prosperity Now. São os famosos gastos formiga, que vão corroendo nosso orçamento quase sem percebermos. O perigoso é que, por serem quantias pequenas, mal nos damos conta delas ou achamos que não há problema em nos dar aquele pequeno prazer. Mas se os víssemos acumulados, provavelmente pensaríamos 2 vezes. Como ilustra o clássico O Homem Mais Rico da Babilônia, são essas pequenas gotas constantes que enchem o copo da poupança. Sejamos mais conscientes de como esses reais se somam. 27. Subestimar o custo real de possuir e manter um veículo. Ter um carro próprio costuma ser considerado um símbolo de liberdade e conveniência. Mas a realidade é que possuir um carro vem com muitos custos, além do preço de compra inicial. Combustível, seguro, manutenção, reparos, impostos e depreciação, estacionamento. Todos esses gastos podem somar milhares de reais por ano. Segundo um relatório da American Automobile Association em 2022, o custo médio de possuir e operar um novo sedã é de cerca de $10.728 por ano, ou $894 por mês. Para um veículo SUV ou caminhonete, esse valor dispara para $12.204 anuais, ou $1.017 mensais. No entanto, muitas pessoas consideram apenas o pagamento mensal ao decidir se podem pagar um carro, sem levar em conta esses custos adicionais. 28. Não diversificar nossas fontes de renda. No mercado de trabalho atual, onde os empregos vitalícios são cada vez mais escassos, depender de uma única fonte de renda é um risco. Demissões inesperadas, cortes de horas, fechamento de empresas, qualquer um desses eventos pode cortar repentinamente nosso fluxo de caixa. Segundo um estudo da Career Builder, 78% dos trabalhadores americanos vivem de salário em salário e mais de 25% não conseguiriam cobrir seus gastos por um mês se perdessem seu emprego principal. Essa falta de amortecedor financeiro pode levar rapidamente à dívida e ao estresse. 29. Postergar a poupança para a aposentadoria, pensando que ainda falta muito tempo. Quando somos jovens, a velhice nos parece um horizonte distante e nebuloso. Para que me preocupar agora com isso? Terei tempo de sobra para juntar um fundo para meus anos dourados. Mas a realidade é que cada dia que adiamos a poupança para a nossa aposentadoria, estamos jogando fora centenas de reais em juros compostos que não poderemos recuperar. Como mostra um exemplo da CNN Business, alguém que comece a poupar apenas $50 por semana, desde os 20 anos, alcançaria quase 1 milhão ao se aposentar aos 65 anos, assumindo um retorno médio anual de 8%. Em contraste, se esperarmos até os 40 anos para começar, teríamos que aportar $500 por semana para chegar ao mesmo objetivo. Não subestime o poder do tempo nas investimentos. 30. Ignorar o poder da educação financeira contínua.
Em um mundo onde as condições econômicas, as regulamentações e as oportunidades de investimento mudam constantemente, a educação financeira não pode ser uma ocorrência única. No entanto, muitas pessoas consideram que seu aprendizado sobre dinheiro terminou quando saíram da escola ou conseguiram seu primeiro emprego. Como enfatiza o Oráculo de Omaha, Warren Buffett, o investimento mais poderoso que você pode fazer é em si mesmo. Um estudo da Standard & Poor's encontrou que apenas 33% dos adultos em todo o mundo são alfabetizados financeiramente. Isso significa que 2/3 da população carecem dos conhecimentos básicos necessários para tomar decisões financeiras informadas. Mas a boa notícia é que nunca é tarde para começar a aprender. As armadilhas financeiras nos espreitam por toda parte. Algumas são óbvias e descaradas, mas a grande maioria é mais sutil e insidiosa. No entanto, o bom é que ao conhecer essas ameaças e tomar medidas inteligentes para evitá-las, podemos assumir o controle do nosso futuro financeiro. Não se trata de nos privarmos de tudo, nem de nos tornarmos eremitas, mas de sermos mais conscientes e estratégicos com cada real que ganhamos e gastamos. O segredo é começar pelo mais acessível para você e ir focando passo a passo. Cada real bem investido, cada dívida paga, cada gasto supérfluo eliminado, são tijolos no muro de proteção da sua riqueza. Não se constrói um império da noite para o dia, mas ao colocar esses princípios em prática, acredite, você estará plantando sementes que germinarão abundantemente no futuro. Seus entes queridos e seu eu do amanhã agradecerão.